Oi pessoal! Esse estudo é a segunda parte do estudo. Fomos criados para sermos substitutos dos anjos que pecaram. Nesse estudo vamos ver vários pontos. Como era o céu antes do pecado dos anjos? Como era o anjo que pecou? O que esse querubim queria? O que aquele querubim falou para 1/3 dos anjos? Como 1/3 dos anjos viu a proposta do querubim que se exaltava? O que Deus fez quando viu o pecado dos anjos? Qual prejuízo Deus teve com o pecado dos anjos? O plano de Deus para restaurar o céu. Pontos em que Deus foi prejudicado com o pecado dos anjos e está fazendo o inverso. Mistério da criação da mulher. Deus tinha 2 planos para os substitutos e para dar revanche nos anjos caídos. Como era o céu antes do pecado dos anjos? Deus tinha uma posição de exclusividade absoluta no céu. Todos os anjos cantaram e tocavam para adorar somente a Deus. Deus fica sentado em um trono feito de fogo branco. Vamos ver 2 passagens que mostram isso. A primeira está em Daniel capítulo 7 verso 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. A segunda está em Apocalipse capítulo 20 verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O trono de Deus fica em cima de um monte. Vamos ver as passagens que mostram isso. A primeira passagem está em Salmos capítulo 99 verso 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. A segunda passagem está em Salmos capítulo 48 verso 1. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. A terceira passagem está em Ezequiel capítulo 28 verso 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. A quarta passagem está em Salmos capítulo 24 verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? No reino celestial de Deus não tem sol, a luz que sai do corpo do Pai e do Filho é que ilumina o céu. A passagem que mostra isso está em Apocalipse capítulo 21 verso 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Deus tem uma posição de exclusividade absoluta no céu e na vida de cada anjo que está lá com ele. Todos os anjos ouvem a voz de Deus quando ele fala. Todos os anjos sentem sua presença maravilhosa. Todos os anjos conheciam a Deus e sabiam que ele era o único Deus, que ele criou tudo e que todo o poder estava na mão dele. Todos os anjos cantavam e adoravam somente a Deus em posição de exclusividade. Cantavam coisas do tipo: o Senhor merece todo louvor porque estava sozinho no vazio e criou tudo o que existe. O Senhor merece todo louvor porque tem todo o poder. O Senhor nos dá sua presença maravilhosa. O Senhor ilumina o céu. O Senhor é o único digno de receber todo o louvor e adoração. Como era o anjo que pecou? O anjo que se levantou contra Deus era um querubim. A descrição do corpo do querubim está em Ezequiel capítulos 1 e 10. Um querubim é um ser com 4 frentes, a cabeça tem 4 rostos, com 4 asas ao lado do corpo, uma em cada quina do corpo. Essas asas são braços também, porque tem mão embaixo da ponta. Tem colunas retas no lugar de perna, com 4 rodas grandes tipo roda de carruagem, uma em cada quina do corpo. O querubim tem o tamanho de um prédio,
Dá para saber isso porque Deus falou para um anjo entrar embaixo dele entre as rodas e pegar brasas no chão. A passagem que mostra isso está em Ezequiel capítulo 10 verso 2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. O diabo era um querubim no céu, existia milhares de querubins iguais a ele, mas ele começou a se achar melhor que os outros por causa da sua beleza e brilho. Ele começou a se exaltar na sua cabeça sem motivo, porque existia milhares de querubins com a mesma beleza e brilho que ele tinha. A passagem que mostra isso está em Ezequiel capítulo 28 verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. O querubim que se exaltou tinha parte em uma escala de plantão de louvor, dá para ver isso quando Deus fala, ungido para guardar. No céu não existe perigo, mas Deus falou que ele era ungido para guardar. Essa guarda significa um plantão de louvor. Deus é adorado o tempo todo e todos os anjos têm seu tempo na escala de plantão de louvor e isso é comum para todos lá. A passagem está em Ezequiel capítulo 28 verso 14. Tu eras querubim ungido para guardar e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Deus faz uma lamentação sobre o querubim que se levantou contra ele, Deus relembra como era o estado dele no céu, e depois fala que transformou ele em cinzas e que ele não existirá mais. Deus fala várias coisas sobre ele que são coisas comuns para todos os anjos no céu, sabedoria, beleza, pedras preciosas, ouro, instrumentos musicais, ter escala no plantão de louvor, resplendor. Essas coisas não significam que ele era melhor que algum outro anjo, porque são coisas comuns para todos os anjos no padrão celestial. O texto não coloca ele em posição acima dos outros anjos em nenhum momento, ele era um querubim comum entre milhares de querubins iguais a ele. A passagem que mostra isso está em Ezequiel capítulo 28 versos 12 a 19. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa te cobria, sardonia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foi criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para guardar, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheu o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim da guarda do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanou os teus santuários, eu pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Alguns irmãos falam coisas erradas sobre aquele querubim que o texto bíblico nunca falou. Falam que ele era o anjo mais forte do céu. Falam que ele era o anjo mais bonito e inteligente do céu. Falam que ele era o maestro da orquestra do céu. Quem fala essas coisas sobre ele está cometendo o pecado de acrescentar o que não está escrito e o pecado de exaltar aquele querubim,
dando para ele títulos que ele nunca teve. O que esse querubim queria? Esse querubim queria estar ao lado de Deus no seu Monte Santo em igualdade com ele, acima de todos os anjos, recebendo o mesmo louvor que Deus recebia. A passagem que mostra isso está em Isaías capítulo 14 versos 12 a 20. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foi lançado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, irão te considerar, e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto, e assolava as suas cidades. Que não abria a casa de seus cativos. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, a descendência dos malignos não será jamais nomeada. Esse querubim não teve respeito à posição de exclusividade de Deus. Só Deus tem um trono e ele disse que exaltaria seu trono. Só Deus se assenta no monte da congregação, ele falou que se assentaria no monte da congregação. Só Deus recebe louvor, ele queria receber louvor quando disse que estaria no Monte Santo, teria um trono ali e seria igual a Deus. Ele não teve respeito à posição de exclusividade que Deus tinha e quis estar em igualdade com ele. Foi um pecado contra a pessoa de Deus e contra a sua posição de exclusividade dentro da criação. Ele cobiçou a posição que Deus tinha e o louvor que Deus recebia e quis estar na mesma posição recebendo o louvor. Foi o primeiro ladrão querendo para ele uma coisa que pertence a outro. Ele quebrou a exclusividade de Deus na vida dele quando quis se exaltar e estar em igualdade com Deus. Ele quebrou a exclusividade de Deus na vida dos outros anjos quando começou a falar coisas para se exaltar a si mesmo para receber louvor dos outros anjos. Aqui nós vemos que o ponto em questão é a quebra da exclusividade de Deus para ele não ser o único em posição de exclusividade nem o único que recebe louvor. Ele cometeu o pecado de exaltação, audácia, cobiça, roubo, falar engano e desviar os outros. Exaltação, ele queria uma posição maior que a que ele tinha e queria estar acima dos outros anjos. Audácia, ele queria estar em igualdade com Deus. Cobiça, ele quis o louvor de Deus para ele. Roubo, ele queria para ele coisas que só pertenciam a Deus, o louvor e uma parte na posição de exclusividade. Falar engano, ele falou que estaria ao lado de Deus e falou que receberia louvor. Desviar os outros, ele fez uma pregação no céu querendo trazer os outros anjos para apoiar ele na posição de igualdade com Deus e para cantarem louvor para ele. Aquele querubim não percebeu que estar do lado de Deus só serviria para ele passar vergonha ali. Porque todos os anjos sabiam que ele era uma criatura. E nem mesmo aquele 1/3 dos anjos que o apoiou não cantariam para ele as mesmas coisas que cantavam para Deus. Nenhum anjo que apoiou a ele cantaria coisas do tipo: você estava sozinho no vazio. Você tem todo o poder. Você criou alguma coisa. Você ilumina o céu. O que iria sobrar para 1/3 dos anjos cantar para aquele querubim que se exaltou? Na cabeça deles queriam cantar: você é a maior criatura que existe e merece louvor. Se cantassem isso estariam se enganando, e forçando uma coisa que não é verdade, porque existia milhares de querubins iguais a ele no céu.
Então vemos aqui que não sobrava nada para cantarem para aquele querubim, e ele se colocaria do lado de Deus só para passar vergonha. O que aquele querubim falou para 1/3 dos anjos? Aquele querubim queria estar do lado de Deus recebendo louvor. Ele fez uma pregação no céu se exaltando e buscando apoio dos anjos para conseguir o que ele queria. O que ele falava nessa pregação eram os objetivos que ele tinha, de estar do lado de Deus e receber louvor. A passagem que mostra isso está em Isaías capítulo 14 versos 13 e 14. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Deus fala 2 vezes que aquele querubim fez comércio com os outros anjos. A palavra comércio mostra que ele fez uma proposta para os outros anjos oferecendo alguma coisa em troca do apoio deles. A passagem está em Ezequiel capítulo 28 verso 16. Na multiplicação do teu comércio. Outra passagem está em Ezequiel capítulo 28 verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Esse querubim fez discursos se exaltando a si mesmo e querendo apoio dos anjos. Ele dizia nesses discursos os objetivos que ele tinha. Ele falava que estaria ao lado de Deus no seu Monte Santo, que teria um trono ali e que receberia louvor. Era uma pregação para quebrar a exclusividade que Deus tinha de ser o único sentado no Monte Santo, o único sentado no trono e ser o único que recebia louvor. Como 1/3 dos anjos viu a proposta do querubim que se exaltava. Os anjos sabiam quem era Deus e que ele criou tudo e que ele tem todo o poder. Os anjos sabiam que aquele querubim era uma criatura igual a eles. Os anjos já tinham muito tempo adorando a Deus como único e exclusivo. O número de anjos que apoiou aquele querubim foi 1/3. A passagem que mostra isso está em Apocalipse capítulo 12 verso 4. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. 1/3 dos anjos gostou das ideias novas que aquele querubim falava e apoiaram a ele. Gostaram da ideia de quebrar a exclusividade de Deus e cantar para uma criatura. Esse 1/3 de anjos sabiam que se apoiassem a exaltação daquele querubim estariam quebrando a posição de exclusividade que Deus tinha e mesmo assim fizeram isso. Esse 1/3 de anjos cometeram vários pecados. Pecaram de quebrar a exclusividade de Deus na vida deles de ele ser o único que recebe louvor. Pecaram de se dividir com outro nome e idolatrar a ele. Pecaram de pegar uma coisa que só pertence a Deus, o louvor, e dar para uma criatura. Pecaram de cantar louvor para uma criatura. Se você canta louvor para uma criatura, você comete os mesmos erros hoje. Você está quebrando a exclusividade de Deus na sua vida como o único que deve receber louvor. Você está cometendo o pecado de se dividir com outro nome e idolatrar esse nome. Você está pegando uma coisa que só pertence a Deus, o louvor, e está dando para outro nome. Você está cometendo o pecado de cantar louvor para uma criatura. Se você fala para alguém cantar louvor para uma criatura, você está cometendo mais 2 pecados. O pecado de desviar essa pessoa de servir a Deus com exclusividade. O pecado de tornar essa pessoa idólatra de uma criatura. Se você tem cantado louvor para uma criatura, peça perdão para Deus hoje e não faça mais isso. Todo louvor e busca deve ser exclusivo somente para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus disse que conforme for dado será cobrado. As pessoas que cantam louvor para a criatura sem saber que é errado vão ser julgadas de uma certa forma por Deus. As pessoas que sabem que cantar louvor para a criatura é errado e fazem isso vão ser julgadas de outra forma por Deus.
A passagem que mostra isso está em Lucas capítulo 12 versos 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E, a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O que Deus fez quando viu o pecado dos anjos? Deus permitiu todos os anjos do céu ouvir o discurso daquele querubim que se exaltava para cada anjo fazer sua escolha. A escolha seria se iriam manter a exclusividade absoluta que Deus tinha ou se iriam apoiar a quebra da exclusividade de Deus. Depois que todos os anjos ouviram o discurso daquele querubim e fizeram sua escolha, Deus começou a agir e expulsou eles. Jesus falou sobre o momento em que o diabo foi expulso do céu. A passagem que mostra isso está em Lucas capítulo 10 versos 17 e 18. Voltaram depois de 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome, até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes ele: Eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Deus mostra que expulsou aqueles anjos do céu, mas tem detalhes que aconteceram lá que não foram escritos. Agora vou falar algumas coisas que eu imagino que aconteceu naquele momento em que 1/3 dos anjos foi expulso. Eu imagino que a primeira coisa que Deus fez foi retirar o brilho deles para todos os anjos que ficaram fiéis verem quem pecou. Depois Deus fez com que todos esses anjos viessem diante dele. Depois Deus fez um grande discurso mostrando todo o pecado deles. Deus falou ali que ele é um ser diferente deles. Que ele sempre existiu sem nunca ter tido um começo. Que ele estava sozinho no vazio. Que ele criou tudo o que existe, por isso ele é o único que deve receber louvor. Deus falou ali que ele não divide sua posição de exclusividade e o seu louvor com ninguém. Deus falou ali que eles pecaram contra ele e contra a exclusividade dele. Deus falou ali que ele pode fazer o mal de expulsar e castigar eles, que ele não suja sua santidade por isso. Depois Deus expulsou eles e criou 2 lugares fora do seu reino celestial. Um lugar onde uma parte deles ficou solto e Deus criou esse mundo com Adão e Eva e deixou eles soltos aqui porque tinha objetivos. Outro lugar onde uma parte deles ficou preso queimando chamado abismo. Eles vão ser soltos por um momento quando tocar a 5ª trombeta do Apocalipse. A passagem que mostra isso está em Apocalipse capítulo 9 versos 1 a 3. E o 5º anjo tocou a sua trombeta. E viu uma estrela do céu que caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Estrela que caiu do céu é um anjo expulso. Poço do abismo é o lugar que uma parte dos anjos expulsos ficaram presos. Gafanhotos são os anjos expulsos que estavam lá. No lago de fogo e enxofre não vai ter conversa nem reunião. Deus fala em Isaías que o querubim não vai se reunir com os anjos que apoiaram ele no seu lugar de castigo. Jesus disse que as pessoas ficam amarradas rangendo os dentes. O rangido de dentes é porque a ardência é forte, e a pessoa não consegue falar e nem gritar. A passagem está em Isaías capítulo 14 verso 20. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, a descendência dos malignos não será jamais nomeada. A passagem está em Mateus capítulo 22 verso 13. Disse, então, o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Qual prejuízo Deus teve com o pecado dos anjos?
Deus teve vários prejuízos com o pecado dos anjos. Deus enfrentou um momento de afronta com um terço dos anjos querendo quebrar o seu direito de exclusividade. Deus perdeu um terço dos anjos, que era a coisa mais importante que ele tinha. Deus passou pela primeira vez por um momento de tristeza e de perda tendo que expulsar esses anjos. Deus ficou com menos anjos para cantar e tocar para ele. O ambiente do céu ficou mais vazio porque a perda de um terço da população dá para sentir nas ruas. O plano de Deus para restaurar o céu. Deus viu vários pontos em que foi prejudicado e teve a ideia de fazer o inverso em cada um desses pontos. Alguns desses pontos foram vistos no primeiro estudo substitutos dos anjos e alguns vão ser vistos nesse estudo. Deus teve vários objetivos que precisava alcançar para fazer uma restauração no céu. Criar pessoas novas para substituir esses anjos perdidos. Testar pessoas novas em uma terra fora. Essas pessoas substitutas deveriam se manter em posição de exclusividade com ele. Se os substitutos caíssem da perfeição e morressem espiritualmente, seriam ressuscitados. Quanto maior a queda dos substitutos, seria uma oportunidade de fazer uma inversão e restauração maior. Fazer pelos substitutos toda a restauração que os anjos caídos precisavam que fosse feita por eles. Ter atitudes inversas às que teve no céu quando condenou e expulsou os que pecaram, agora perdoar e salvar os que pecam. Fazer o inverso em todos os pontos em que foi prejudicado. Restaurar o louvor no céu e tornar ele melhor do que era antes. Dar uma lição no seu rival antes de mandar ele para o lugar definitivo dele. Deus criou a gente e esse mundo por causa da queda de um terço dos anjos. Se os anjos não tivessem pecado, Deus não faria essa terra fora do seu reino celestial com pessoas novas. A prova disso é que o líder da queda foi deixado solto no jardim do Éden com a permissão de tentar o primeiro casal. Quando Deus colocou o líder da queda lá no céu de frente com pessoas novas, Deus estava dizendo: essas pessoas vão ficar no seu lugar porque você caiu. Nós fomos criados para consertar o problema que Deus teve no céu e substituir os anjos que foram expulsos. Pontos em que Deus foi prejudicado com o pecado dos anjos e está fazendo o inverso. Primeiro ponto. Discurso de expulsão dos anjos, discurso de entrada dos salvos. Deus trouxe os anjos que pecaram diante dele e fez um discurso mostrando o seu pecado antes de expulsar eles. Deus falou ali para um terço dos anjos os pecados deles. Vocês quebraram a minha exclusividade na vida de vocês. Vocês idolatraram uma criatura. Vocês pegaram coisas que só pertencem a mim e deram para uma criatura, louvor e adoração. Eu dava tudo para vocês e vocês não foram meus amigos. Deus vai fazer um discurso no momento em que os salvos estiverem entrando no céu e vai falar: vocês viveram em um mundo onde o povo tinha muitas idolatrias, mas mantiveram a posição de exclusividade comigo e serviram somente a mim. Vocês viveram em um mundo que oferecia todo tipo de pecado e vocês se mantiveram fiéis a mim. Vocês viveram em um mundo de lutas e sofrimentos, mas se mantiveram comigo me amando e me buscando. Por isso passamos por lutas e tentações, para ser provado nosso valor e Ele poder falar coisas boas sobre nós no momento da nossa entrada no céu. Outro ponto. Receber louvor no território do adversário. O céu é um território de Deus. Aquele querubim se exaltou e se tornou adversário de Deus e levou anjos a cantar para ele. Aqui na terra o querubim caído tem grande influência mantendo as pessoas no pecado e aqui acaba sendo um território onde ele tem um governo. Deus fez o inverso tirando pessoas da mão daquele querubim e levando essas pessoas a cantarem louvor para ele em uma terra governada pelo inimigo dele. Outro ponto. Uma criatura lutando contra Deus, Deus em forma de criatura vencendo o querubim.
Quando o querubim pecou, Deus teve a ideia de ter uma vida em forma de criatura para lutar e vencer ele em forma de criatura. Deus se rebaixou para ter uma vida de criatura em uma terra fora do céu, que é essa terra, e venceu todas as tentações e lutas daquele anjo estando em forma de criatura. Outro ponto. Estar na santidade e ser levado para o pecado, estar no pecado e ser levado para a santidade. Os anjos eram santos e viviam em um ambiente santo e foram levados a serem pecadores pelo querubim que se exaltou. O querubim fez uma tentação no céu e fez 1/3 de anjos perfeitos pecarem. Aquele 1/3 de anjos cometeu o pecado de se dividir e de idolatria, mas não tinham maldade no coração, eram puros e bons. Deus deu na mão de Adão a escolha de ser fiel ou pecar. Ele escolheu pecar, mas Deus já tinha um plano feito se isso acontecesse. Ele restauraria criaturas mergulhadas no pecado e na maldade, estado pior do que os dos anjos que pecaram, e levaria essas pessoas para serem substitutas dos anjos que eram perfeitos. Os substitutos já nascem pecadores e vivem em um mundo mergulhado no pecado que os faz pecarem mais ainda e são levados por Deus a se tornarem santos. Outro ponto. Cair do céu como um raio, entrar no céu como um raio. Jesus disse que viu o diabo cair do céu como um raio. A passagem está em Lucas capítulo 10 verso 18. Respondeu-lhes ele: Eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Agora ele faz o inverso e pessoas cheias de pecados entram no céu como um raio porque o direito à salvação é dado de graça pela justificação que Jesus dá. A passagem está em Romanos capítulo 3 verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Outra passagem está em Efésios capítulo 2 verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Outro ponto. Ter conhecimento grande sobre Deus e ser expulso, ter conhecimento pequeno sobre Deus e entrar no céu. Os anjos que foram expulsos tinham bastante conhecimento sobre Deus e sua vontade e pecaram e foram expulsos. Os substitutos têm um conhecimento pequeno sobre Deus e sua vontade, mas se esforçam para fazer a vontade dele e são aceitos no céu. Outro ponto. 1/3 dos anjos quiseram receber alguma coisa do querubim, os substitutos não querem receber nada dele. Aquele querubim ofereceu alguma coisa para os anjos em troca de apoio para ele. Vemos isso em 2 passagens. A primeira está em Ezequiel capítulo 28 verso 16. Na multiplicação do teu comércio. A segunda está em Ezequiel capítulo 28 verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Aquele querubim ofereceu alguma coisa para os anjos que já eram perfeitos e tinham tudo em um paraíso celestial. Deus fez uma terra fora onde substitutos vivem uma vida pobre com falta de muitas coisas e mesmo nessa situação não aceitam receber nada da mão daquele querubim. Outro ponto. Negociar a exclusividade de Deus, não negociar a exclusividade de Deus. Em Ezequiel capítulo 28 versos 16 e 18 é falado 2 vezes que o querubim líder da queda no céu fez comércio com os outros anjos. Aqui existe um mistério, mas ele ofereceu alguma coisa para os anjos em troca de outra. Ele queria estar ao lado de Deus sendo adorado igual a Deus, ele fez essa proposta aos anjos. Ele negociou o direito de Deus de ser o único e exclusivo que recebe louvor. Todos os anjos viam a Deus pessoalmente, ouviam suas palavras, sentiam sua presença e 1/3 deles negociaram o direito de Deus de ser o único e exclusivo que recebe louvor. Hoje os substitutos vivem em um mundo cheio de idolatrias em redor e cheio de pessoas que cantam louvor para a criatura. Os substitutos não veem a Deus, conhecem pouco sobre ele,
mas não negociam o direito de Deus de ser o único e exclusivo que deve receber louvor. Outro ponto. Não fazer restauração do pecado nos anjos, fazer restauração do pecado em pessoas novas. Os anjos, quando pecaram, precisavam que Deus perdoasse eles e fizesse uma restauração neles para voltarem ao estado perfeito que tinham. Deus não quis fazer a restauração nos anjos porque eles ofenderam a Ele, mas faz toda a restauração que eles precisavam em pessoas que não existiam para mostrar que Ele pode perdoar e restaurar quem tem pecado. Deus criou pessoas novas que cometem pecados e Ele faz um processo de restauração, para tirar essas pessoas do estado de pecado e levar para a santificação e perfeição. Outro ponto. Um anjo destruindo a criação, os animais preservando a criação. Um querubim se exaltou a si mesmo querendo tomar para si uma parte da exclusividade que Deus tinha e ele fez isso sabendo que estava desviando a criação de Deus para ele próprio e assim estava destruindo ela. Os animais lutam nesse mundo para preservar sua própria vida e para conseguir alimento para seus filhotes. Assim eles estão se esforçando para preservar a vida deles próprios e dos filhotes, preservando assim a criação de Deus. Tem vídeos na internet mostrando animais salvando pessoas e cuidando de outros animais diferente deles, mostrando assim que eles lutam pela preservação das coisas que Deus criou. O diabo está sendo humilhado até pelos animais, porque eles têm um coração melhor que o dele, lutando pela preservação da criação, enquanto ele se esforçou pela destruição, levando os anjos e as pessoas aqui nesse mundo para servir a ele. Outro ponto. Luta no campo das ideias, luta no campo das ideias e na vida física. O céu é um ambiente de muita santidade, amor e grande conhecimento sobre Deus e sua vontade. Todos os anjos sabem o poder que Deus tem de com uma palavra ele fazer o que quiser. Por isso eu vejo que os anjos que pecaram não tentaram luta física no céu para impor apoio ao querubim que se exaltava. Eu vejo que a luta ali foi somente no campo do pensamento, com um querubim falando ideias para quebrar a exclusividade de Deus, mas não teve luta física. Esse mundo é um mundo mau e carnal que puxa os substitutos para tudo que é contra a vontade de Deus. Aqui os substitutos têm a luta no campo das ideias, vindo muitas ideias erradas tentando levar a gente para a idolatria e todo tipo de pecado. Aqui os substitutos têm a luta no campo físico sofrendo dificuldades, afrontas, perseguições, lutas e alguns até prisão e tortura para ficar com Deus. Outro ponto. Deus no controle de um mundo, um anjo caído influenciando um mundo. Deus governava o céu e ali a vida era tranquila e em paz e um querubim começou a influenciar os anjos contra Deus. Deus criou uma terra fora onde o povo não conhecia ele e deixou um querubim caído solto para influenciar o povo. Deus continuou no governo desse mundo, mas se retirou por 6.000 anos deixando o querubim caído influenciar o povo e fazer o povo pecar. Assim o querubim caído teve influência sobre o pensamento do povo e fez o povo pecar por 6.000 anos. Isso foi uma amostra de como seria um mundo onde o querubim caído governa, apesar de não estar no controle do mundo que ainda está na mão de Deus. Os 6.000 anos são os 6 tempos de trabalho e Jesus vem no último ano desse período, ano 6.000 do calendário de Deus, para converter o mundo e estabelecer 1.000 anos de santidade no mundo que é o 7º milênio desse mundo. Ali começa o seu governo na terra por 1.000 anos. Veja isso nos estudos Tempo Final e a Volta de Jesus. Mistério da criação da mulher. No céu tem 7 tipos de corpos diferentes entre os anjos. Anjo, arcanjo, 4 tipos de serafins, e querubins. Eles têm um perfil forte e alguns têm cabeça de animais. Em Daniel vemos que Deus tem corpo de homem. A passagem que mostra isso está em Daniel capítulo 7 versos 9 e 10. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve,
e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Deus teve a ideia de fazer o inverso em todos os pontos em que foi prejudicado. Para comemorar esse plano de inversão, Deus fez um ser o inverso de todos aqueles que já tinha feito. Deus teve a ideia de fazer um ser novo com perfil delicado que é o inverso dos outros 7. Deus teve a ideia de fazer um ser com todos os pontos do corpo inverso do corpo dele. O homem tem peito quadrado, ombro largo, braço grosso, quadril pequeno. A mulher tem peito redondo, ombro pequeno, braço fino, quadril grande. Toda vez que alguém olhar para a mulher e ver todos os pontos do corpo inverso, vai lembrar que ele fez o inverso em todos os pontos que foi prejudicado. Assim a mulher ficará para sempre sendo um ser que demonstra que ele fez o inverso em todos os pontos que foi prejudicado. Deus tinha 2 planos para os substitutos e para dar revanche nos anjos caídos. Vamos relembrar primeiro o prejuízo que o querubim deu para Deus no céu. Ele tirou 1/3 dos anjos da posição de exclusividade com Deus, levando para adorar a ele. Ele tirou 1/3 dos anjos da santidade, levando eles a pecarem. Ele tirou 1/3 dos anjos da vida eterna, levando para a morte eterna. Quando Deus deu para Adão e Eva a escolha de pecar ou não, ele tinha 2 planos ali de como faria a restauração das coisas. Não importa qual escolha o casal faria, eles seriam substitutos dos anjos, e o inimigo receberia uma revanche antes de ir para o lugar definitivo dele. Se o casal não pecasse, não conhecemos esse plano, mas o casal pecou e esse plano conhecemos bem. Quando o casal pecou, Deus teve a oportunidade de fazer pelo casal todo o processo de restauração que os anjos caídos precisavam que fosse feito por eles. Deus tirou o povo da idolatria de outros nomes e trouxe para a posição de exclusividade com ele. Deus tirou o povo do pecado e trouxe para a santidade. Deus tirou o povo da morte eterna e trouxe para a vida eterna. Deus teve a oportunidade de mostrar que ele é um Deus perdoador de muitas ofensas contra ele. Deus teve a oportunidade de tornar o louvor no céu melhor do que antes, recebendo louvor de pessoas perdoadas que cantariam que estão ali vivas graças ao perdão dele. Deus teve a oportunidade de se tornar um rei humilde e salvar o povo. Deus teve a oportunidade de se tornar um rei humilde e assim dar uma revanche no querubim que se exaltou, mostrando que ele se humilha para conseguir seguidores. Deus teve a oportunidade de descer no estado de morte espiritual quando foi enterrado, e dali de baixo abrir uma saída para a vida eterna quando ressuscitou. Deus teve a oportunidade de ter uma terra fora do céu, onde as pessoas estavam no pecado, fazendo a vontade do querubim caído, e ele faz correr por essa terra uma pregação, trazendo as pessoas de volta para ele, tomando elas da mão do querubim caído. Deus criou os anjos perfeitos e não colocou uma prova para os anjos pecarem contra ele. Aqui na terra Deus colocou uma forma de o casal pecar contra ele, fazendo a árvore que o casal não poderia comer. Deus fez isso porque perdeu a confiança nas criaturas que ele faz e quis provar cada criatura fora do seu paraíso celestial para só levar para lá os aprovados. Nós não somos os substitutos dos anjos ainda, somos candidatos a sermos substitutos dos anjos. Os verdadeiros substitutos são as pessoas que vão ter o perdão e entrar no céu. Deus dá chance da pessoa ser um herói. Quando a pessoa vence o mundo, Deus recebe ela no céu como um herói que enfrentou muitas lutas e tentações e venceu tudo. Quando a pessoa é fraca e não vence o mundo, Deus tem a chance de ser um herói e salvar essa pessoa para que ela possa entrar no céu. Por hoje é só, pessoal, tchau.